A gente nunca falou tanto sobre liberdade individual, sobre autocuidado, sobre limites, mas curiosamente nunca foi tão difícil conviver. Hoje todo mundo quer ser independente, quer ser autossuficiente, blindado emocionalmente. Ninguém quer dever nada, ninguém quer precisar de ninguém e sem perceber o que era autonomia, virou um egocentrismo gigantesco. O que era amor próprio virou um meio que cada um por si. E esse episódio ele não é para te fazer se sentir culpado, mas é para fazer você pensar. Será que a gente não está confundindo individualismo com egoísmo? Será que a gente tentando se proteger tanto não desaprendeu a ceder, a cuidar e a sustentar alguns vínculos? Vamos falar um pouquinho sobre essa cultura do eu primeiro, que está moldando totalmente as nossas relações, a empatia e até a forma como a gente olha para o outro. E principalmente como dá para viver totalmente diferente, mas também sem se anular. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas também de uma forma realista, nem que para isso eu te dê uns chacoalhinhos de vez em quando, obviamente. Meu nome é Andréia Chuciai. Lá no meu Instagram e TikTok eu também produzo conteúdo falando aqui sobre autoconhecimento, sobre vida adulta, sobre os nossos desafios. Eu tenho certeza que vai te ajudar, então aproveita e já me segue por lá. E se você está me assistindo pelo YouTube, aproveita e se inscreva neste canal. Primeiramente eu tô aqui, né, meus amores? Vocês estão vendo assim que tô com o meu bronzeadinho de praia. Ainda estou aqui um pouquinho, sabe aquela coisa meio pé na areia, sem me preocupar com uma maquiagem, sem me preocupar em me arrumar. Mas ficamos um tempinho aí de férias aqui do podcast e eu tô com uma coisa meio entalada, meio engasgada, sabe? Que eu falei assim, cara, não vou nem esperar o nosso episódio de terça-feira, eu quero soltar aqui uma conversinha, um papinho aqui entre a gente. Como eu disse no início desse episódio, não para fazer você se sentir culpa, mas porque eu já falei diversas vezes, esse podcast ele tem acho que uma missão de fazer você pensar. E às vezes a gente está reproduzindo falas e comportamentos tão no automático que você nem percebe que está sendo, às vezes, uma pessoa difícil, que às vezes é você que está sendo tóxico, que às vezes você que está incomodando, que às vezes você que está sendo um alecrimzinho dourado na vida dos outros. Como vocês bem sabem aqui pelo meu mood e para quem me acompanha no Instagram, eu estive viajando nesses últimos dias e fui pra onde eu me reenergizo, eu amo, eu sou a pessoa, vocês não têm noção do quanto eu amo praia. Gente, é uma coisa, desde criança, é uma coisa, e é um costume de toda a minha família, sabe? Era no perrengão, se apertava, quando os pais não podiam pagar, era uma avó que levava, uma tia que levava, mas de algum jeito a gente tava sempre indo pra praia. E desde que eu me casei e nós ressignificamos todos os nossos rituais e costumes de final de ano, um costume que a gente colocou é passar o Natal na praia. Mas não era assim. E eu preciso contextualizar isso aqui para vocês entenderem, porque a gente já vai chegar no cerne da questão deste episódio. Quando eu e o Maicon, nós fomos pela primeira vez, foi 2017, foi no ano que a gente começou a namorar, nós fomos pra praia já nesse ano. Eu sempre acabei indo, na minha infância eu ia para o Espírito Santo, que era a família por parte de mãe, e sempre fui, na maioria das vezes, nas outras vezes, no litoral aqui do Paraná. E nada contra o litoral do Paraná, mas não me agrada muito o mar aqui do litoral do Paraná. E também fui a minha infância inteira, quando eu e o Maicon ficamos juntos, a gente falou assim, vamos explorar outros lugares, porque a gente gosta mesmo da praia. Cara, a cidade pode não ter infraestrutura nenhuma, de balada, de rolê. O que importa pra gente é um mar gostoso, é um mar que você gosta de entrar. E eu sou uma pessoa um pouco cagona. Eu preciso, por exemplo, rio, não gosto, porque eu não vejo fundo. Eu tenho medo de pisar em alguma coisa. Uma vez no mar aqui do litoral do Paraná, eu fui picada por um ouriço, tipo, veio na onda, veio me enchendo de espinho e tal. Então eu tenho essa coisa meio que de preferência, uma aguinha um pouquinho transparente, assim, não precisa ser um maragogi da vida, mas pode ser o mais transparente possível. E aí nos indicaram uma praia no litoral catarinense, que é uma praia de Bombinhas, que se chama Mariscal. Quando nos falaram dessa praia, ela era uma praia que ainda estava se desenvolvendo. Então, 2017, quando a gente foi para lá, já o pessoal conhecia, mas não ia tanto. E eu me lembro que a gente seguia o mesmo padrão que eu seguia antes.
virar o ano na praia. Passava o ano novo na cidade e a gente virava o ano novo na praia e, dito e feito, foi assim que a gente fez. No dia 31 descemos, ficamos lá os nossos 5 dias e tal, e foi maravilhoso, e foi muito gostoso. E algo que nos agradou muito, a mim e o senhor meu marido, foi o fato de ser uma praia que ainda não estava descoberta, de ser uma praia... Eu lembro que a gente parava, tipo assim, o nosso guarda-sol aqui, ia ter gente longe, assim, uma faixa de areia grande e tal, e aquela água bem transparente. Seguiu 2018 mesmo ritual, passamos a virada de ano, 2019 passamos a virada de ano, mas já fomos um pouquinho mais cedo para passar o Natal também. Só que ali para 19, 20 a gente começou já a perceber assim, o pessoal tá descobrindo essa praia, tá ficando muito lotado. E a gente percebeu um padrão, até dia 26 vinha bem, a gente passava o Natal, chegava ali pelo dia 20, por aí. No dia 27 o negócio mudava, assim. Começava a aparecer um monte de gente, lotação, os preços do negócio mudavam. Eu falei, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos um pouco mais cedo, né? Mas eu não tenho tanto dinheiro assim, então se eu vou um pouquinho mais cedo, eu também volto um pouco mais cedo. Optamos por não virar mais o ano na praia, a partir ali de 2020. E cada ano que passa, nós começamos a ir um pouco mais cedo. Pra quê? Pra fugir das pessoas. Ai, nossa, me julga. Eu não gosto de superlotação. Eu não gosto de muvuca. Gente, vocês não estão entendendo. É uma coisa assim que, sei lá, eu acredito que eu tenho alguma coisa porque começa a me dar um pouco de fobia, eu começo a ficar um pouco ansiosa e tal. Então eu prefiro menos pessoas aonde eu estiver. E aí nós começamos a ir um pouquinho mais cedo para evitar essa superpopulação, tá? E aí assim foi, então cada ano a gente foi indo mais cedo, aí a gente começou a ir dia 18, aí depois a gente começou a ir dia 16, aí a gente começou a ir mais cedo, e esse ano a gente foi dia 12, pra vocês terem noção. Então a gente prefere ir antes, virar ali o Natal e voltar pra casa, passar o ano novo por aqui. Tudo bem que a gente não tem pira mesmo, gente, virada de ano, sabe onde estarei? Plenamente dormindo. Não tenho essa pira de virar fogos nem nada, eu gosto de passar em casa dormindo, então nós fizemos isso. Mas por quê? Olha a razão de tudo isso. Não é porque o mar fica mais quente, não é porque... Era simplesmente porque tinham menos pessoas. Tá? Então, podendo escolher, nós escolhemos ir cada vez mais cedo para ter menos pessoas. Tá? Guarde essa informação. Quando a gente olha, então, essa informação guardadinha aqui, quando eu olho no meu dia a dia... E nas falas que eu vejo muitas pessoas propagando, nos conteúdos, até algumas palestras e tal que eu vejo muito essa coisa do individualismo crescendo muito, sabe? Essa coisa de, ninguém precisa de ninguém, você tem que pôr limites, você tem que ser autossuficiente, você tem que ser independente e tal. E eu vejo, assim, uma coisa muito levando as pessoas para a autonomia, tá? E não está errado, porque eu realmente acho... que todos nós estamos vindo de gerações que era tudo muito coletivo, muito dividido, muito tolere as pessoas, porque temos que viver em muitas pessoas, famílias muito grandes, espaços muito grandes. E eu acho que isso vem se perdendo com o tempo. E depois da pandemia, muito mais. Depois de um isolamento forçado de muito tempo, eu tenho visto que as pessoas foram se isolando e se encontrando e gostando do isolamento, tá? Então eu vejo as pessoas cada vez mais nos seus mundinhos, nos seus fortes, porque eu falo assim, eu transformei minha casa num forte, né? Então aqui tem tudo que eu gosto, é do jeito que eu gosto, é um lugar que toda vez que eu tô fora eu quero voltar, diferente de antigamente. Então eu tenho prazer de voltar, eu quero estar aqui. E eu vejo nos conteúdos e vejo nas coisas do imponha limite, seja independente, não dependa de ninguém, piriri pororó, uma população, principalmente vamos falar aqui de nós adultos, que está cada vez mais se isolando. Nós temos feito uma força para o isolamento. A gente tem descoberto que o isolamento é muito bom. E, vamos lá, na grande parte, por exemplo, para mim, é muito bom. Eu adoro o isolamento, porque eu tenho me descoberto ao longo dos anos, ao contrário de tudo que eu pensava, uma pessoa extremamente introvertida.
Aí você pode falar pra mim, você é introvertida? Você que fala pelos cotovelos? Você que tem rede social, você que produz conteúdo de TikTok, Instagram e podcast? Você, sim. Extremamente introvertida. Percebo isso nas interações, quando eu não conheço eu fico silenciosa, eu fico calada, mas aí quando eu tô nos meus, aí eu falo mesmo, eu gosto. Mas eu tenho me descoberto uma pessoa extremamente introvertida e o isolamento para o introvertido é maravilhoso. Eu não preciso me relacionar, eu não preciso fazer força para as interações sociais, eu não preciso sustentar os vínculos, eu não preciso fazer força. Então, acredito que fui colocando os limites e fui, principalmente depois da pandemia, me isolando mais. E para mim isso é muito bom. Para os sentimentos que eu tenho, para algumas disfunções que eu vejo que eu tenho, o isolamento para mim cabe maravilhosamente bem. E aí vai me dando esses comportamentos de buscar uma praia onde tem menos pessoas. Eu tenho, para vocês terem noção, eu faço todas as contas do meu dia ali de ir pra academia, sempre em momentos que tem poucas pessoas. Então a liberdade de tempo no meu trabalho eu uso justamente para isso. Ir na academia quando tem menos pessoas, e correr quando tem menos pessoas, e no mercado quando tem menos pessoas. E eu vejo que isso se tornou um padrão não só para mim, mas para muitas pessoas. Qual é a parte ruim disso? Voltamos lá para a praia. Eu tenho visto no comportamento, lógico, da maioria das pessoas, desse no impor limite, no se individualizar, um esfriamento nas relações. E eu não digo nas relações aqui interpessoais, amigos, o círculo próximo. Eu vejo cada vez mais um embrutecimento das pessoas em relação ao social no coletivo. E agora na praia, é um momento que eu saio muito do celular e eu pude observar mais isso. É engraçado como você vê, na maioria, eu arrisco dizer, na maioria das pessoas, um egocentrismo tão grande, um individualismo tão grande, que a gente está entrando naquela coisa do cada um por si. E aí na hora me lembra muito quando você vai ler Apocalipse, que diz que um dos sinais da vinda de Jesus, do fim dos tempos, é que o amor esfriaria. E eu não vou entrar aqui nem nos crimes hediondos e nem nas coisas terríveis e tenebrosas que têm sido noticiados nos últimos dias. Vamos falar nos pormenores, que às vezes a gente nem se dá conta. Veja, a gente estava num lugar e é uma pousada que ela dá pé na areia. E quase ali a praia de Mariscal toda, ela não tem um calçadão, são casas, pousadas e tal que dão direto na areia. E do nosso lado, do lado dessa pousada, tinha uma casa. E o cara dessa casa, ele de manhã, ele pagava para um rapaz que ia, pegava as coisas deles e montava na areia, tá? Eles iam aparecer ali, tipo, perto do almoço, uma coisa assim. Não era aquele pessoal muito de praia, mas as coisas ficavam montadas. E por 2 vezes seguidas, no primeiro dia eu não vi, foi o Maicon que viu, eles chegaram, se sentaram ali, se instalaram, e um outro rapaz sentou com o seu guarda-sol na frente deles. E o cara mandou ele sair. Ele falou, olha, com um monte de lugar na praia, o seu guarda-sol é aqui da pousada do lado, então você fica no limite da sua pousada. Vai acabar aqui com a minha visão, um monte de lugar você quer colocar bem na minha frente. Fez o cara se incomodar e o cara saiu. E ontem eu vi uma mulher, ele não estava na praia. Não tinha ninguém debaixo do guarda-sol dele, mas calhou de uma hora que ele estava descendo para pegar alguma coisa lá embaixo e ele viu que uma mulher estava montando o guarda-sol e ele falou para ela tirar, que ele ia montar mais guarda-sol ali. Nenhum deles desceu para a praia anteontem, perdão. Nenhum deles desceu. Eu vi aquilo, falei, nossa, poxa, que maluquice, né? Que loucura. Beleza, sem problemas. Num outro dia, o que pra mim pega demais. Aqui me pega que você não tem noção. Eu tenho pavor de JBL em praia. Ai, se você que me escuta, gente. Pra mim, e aqui é bem minha opinião, se você vai pra praia, pra JBL, você gosta da festa, você não gosta da praia. Você não gosta do mar. Porque assim, quem gosta mesmo de mar, a gente quer ouvir o mar. As pessoas meio que conversando, aquele ruído, sabe, de praia.
E aí se instala do nosso lado um casal com um filho adolescente e liga sua JBL. Nisso a gente estava na praia central de Bombinhas, lá é proibido. Mariscal também é, mas lá passa a fiscalização. Eles colocaram dentro da bolsa, ligava a JBL. Passava a fiscalização, eles baixavam. Fiscalização ia embora, eles aumentavam. Fiscalização vinha, eles baixavam e aumentavam. E aquilo foi me dando um senso de justiça, além do incômodo da música, foi me dando um senso de justiça, porque eu sou assim, sou mega justiceira. Aquilo foi começando a me incomodar, tipo, da pessoa estar infringindo a lei e tentando enganar os outros. Mas na hora eu só pensei, eu falei, cara, que egocentrismo, porque o cara entra, tem uma placa gigantesca nos acessos dizendo que é proibido. Ouve a música num volume que eu não quero escutar a música dele, e os guarda-sóis colado, eu não quero escutar a música dele. Eu quero escutar o mar. Não tem problema nenhum ele escutar, põe seu fonezinho. Mas ele queria, eu quero ouvir, então dane-se quem tá do lado. Fora outras coisas de assim, a pessoa tá, ela colocou, a pessoa montou o guarda-sol dela, vinha outra e montar quase que dentro do guarda-sol da outra. Sabe aquele pessoal que chega lá pelo meio-dia? Aí todo mundo que chegou cedo começa a pagar por essa pessoa, porque ela põe no meio, ela aperta as pessoas e tal. E dentre, nossa, desde a pessoa que tira o carrinho do mercado e não consegue trazer de volta. Porque eu comecei a enxergar e eu fui vendo esse movimento ali na praia, com esses pequenos exemplos e mais tantos outros aqui que eu não vou ficar citando, porque seriam realmente muitos. E aí o fato de eu estar sem celular, parado, olhando para o mar, faz a gente enxergar muito o comportamento das pessoas. É exatamente isso. Uma autossuficiência, uma autonomia que tira a pessoa do amor próprio e ela leva do cada um por si. Dane-se você. É o meu espaço. Dane-se você. Eu não quero ninguém na minha frente. Dane-se você. Dane-se os seus problemas. Dane-se, eu não quero saber. Eu quero saber de sentar aqui na minha praia. Eu não quero ser incomodado. Ou eu quero ouvir a minha música. Ou eu não quero ninguém sentado na minha frente. Que as pessoas estão beirando para mim o embrutecimento. As pessoas, elas estão chegando num ponto onde vai se matar por isso. E eu vejo isso no trânsito desde estamos de bicicleta e tá passando um carro, poxa, o carro tem um potencial muito maior de machucar e passa tirando fina porque é a minha via. Apesar do Código de Trânsito Brasileiro dizer que somos veículos e podemos usar a via e a gente se espreme onde dá para passar para não atrapalhar, a pessoa tira fina porque não invada o meu espaço. Isso é meu, tudo é meu. As pessoas têm que me entender, elas têm que me servir, elas têm que me respeitar. E você? E você? E o quanto você está deixando o seu individualismo para pensar no todo? E o quanto você está deixando o seu individualismo, e aqui novamente eu friso porque vocês não são burros que estão me escutando, que sabem que eu sou uma pessoa que defende colocar limite, se afastar quando necessário, mas o excesso de isolamento vai acabar embrutecendo as pessoas. E que se as pessoas se embrutecerem, isso vai, a sociedade beira a barbárie. O que é a barbárie? Vai começar, reclamou, toma tiro, não gostou, passa com o carro por cima, aponta a faca para os outros, sai na mão um com o outro. Então, quando a gente está nesses espaços que tem que dividir com mais pessoas, é onde eu tenho visto o reflexo desse isolamento exacerbado que nós estamos fazendo na nossa vida. E me trouxe muita reflexão, porque eu falei, eu estou me embrutecendo. Porque teve várias vezes que eu tive esse pensamento. Da pessoa colocar a coisa na minha frente e deu, puta merda. Perdão. É um propósito pro próximo ano, mas eu vou falar disso no episódio seguinte, que eu vou falar de alguns propósitos pro ano que vem, mas... Poxa vida. Por que vai colocar aqui na minha frente? Olha o tamanho da praia. O barulho dessa criança chorando, pelo amor de Deus. Mas se a pessoa não faz, eu faço. Se a pessoa como é que é? Que a gente vê nos comportamentos. Essa vaga aqui, se não respeita a vaga, eu também não vou respeitar. É barbárie.
Porque ninguém vai mais pensando no outro. A empatia vai indo a zero. E eu tô falando isso pra você, mas eu também tô falando isso pra mim. Porque tudo bem, eu tenho as minhas questões com muitas pessoas, eu tenho um pouco de fobia e tudo mais, mas isso não pode ser desculpa para eu me enfiar numa caverna e achar, indo, me acostumando, achando que o mundo é só meu. E que eu vou proteger aqui o meu espaço com unhas e dentes e dane-se os outros. Isso é loucura, gente. E aí eu fui ficando incomodada, porque esse ano foi um ano que, meu Deus, acho que quase todo mundo teve a mesma ideia que eu e o Michael, e foi antes, e a praia já estava muito cheia antes. E eu me peguei em dias assim, incomodadas, mas, poxa, quanta gente e tal. Mas eu falei, cara, é a praia, é para todo mundo, é férias para todo mundo. É um momento que a gente tem que aliviar a barra, sabe? É o momento da tolerância. Chegou o guarda-sol aqui um pouquinho, a gente arrasta um pouquinho aqui, cabe todo mundo. Sabe, é o momento que, poxa, tem uma criança aqui que tá achando, vamos ter uma paciência, é praia, passou protetor, fica incomodado, imagina o pai que tá ali, assim, já passando um perrengue. Então isso me trouxe muita reflexão e eu queria muito que vocês pensassem nisso. E vale, eu tô falando aqui, obviamente, do episódio que eu acabei de viver, de praia e tudo mais, mas vale pra tudo. Vale pra quando você pisa no mercado e tem que dividir com as pessoas. Um pouco mais de gentileza. Sabe? Tinha do outro lado, nossa, em compensação, do outro lado tinha uma outra casa. E por coincidência maravilhosa, era um professor daqui de Maringá. E toda a família dele. E eu tava observando ele de longe com a família e um cara que ele servia todo mundo assim. Passava o protetor no outro. Quando tava todo mundo mar, ele ia, já se antecipava, pedia os petiscos pro pessoal. Conversava com a barraca do lado, viu um cara carregando coisa, ajudou o cara a carregar. Sabe aquele cara que ele olha em volta? Ele não olha só pra si. E eu acho que essa é a grande deixa, a gente parar de olhar só pra si. Nessas falas de olhe pra si, busque o autoconhecimento e tal, parece que a galera entendeu assim, só olha o seu umbigo. E não é assim. A gente vive no coletivo, a gente vive com mais pessoas. O mundo não é só nosso. Tem gente que não vale nada, mas tem gente muito boa. Tem gente que está precisando ser ajudado. E eu não estou falando aqui somente de caridade, mas eu estou falando das pequenas gentilezas do dia a dia, das doçuras do dia a dia, que a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer porque está o tempo inteiro olhando para o próprio celular ou olhando para o próprio umbigo. Eu não queria. Eu senti que era um dever meu trazer isso aqui para vocês. Principalmente nessa época de fim de ano, de muitas festas, de muita aglomeração, de muita gente. Busquem ser a pessoa gentil. Sabe, busquem ser aquele pontinho brilhante no meio de todo mundo. Aquela pessoa que faz diferente, que o pessoal olha de longe. Igual eu olhava esse professor, eu falava, cara, que cara sensacional. Que gentileza, que coração. Eu quero ser muito mais próximo dele do que do outro lado que impedia as pessoas de colocar o guarda-sol na frente deles. E eu gostaria muito que vocês fossem assim também. Um beijo e até a próxima.